O pensamento fala o seguinte: todos riam de um bobo que estava medindo a distância entre duas cidades, usando um pauzinho de fósforo. Ninguém zomba dos vaidosos a quererem definir Deus com um instrumentozinho insignificante que é a humana razão. Todos riam de um bobo que estava medindo a distância entre duas cidades, usando um pauzinho de fósforo. Ninguém zomba dos vaidosos a quererem definir Deus com um instrumentozinho insignificante que é a humana razão. Na cultura védica, Deus tem vários nomes. Não é que sejam vários deuses. São vários nomes para a mesma criatura, mesmo ser. O que acontece é que um dos nomes que é dado a Deus é Brahman. Qual é a definição? A tradução literal de Brahman é aquele que está livre de limitações. E observa o seguinte: esse é o grande problema da nossa mente. A nossa mente precisa de parâmetro. Ela precisa limitar para poder entender. Ela tenta seguir o quê? Uma lógica. Basta ver o seguinte: os computadores que nós usamos hoje, e aí pode-se incluir os celulares também, que agora são computadores, eles seguem essa mesma lógica. Então você vê o seguinte: ele não sabe o que é. Ele acha uma movimentação estranha. Aí ele fala o seguinte: olha, cuidado, pode ser um vírus, cuidado. Mas ele não sabe o que é. Então, mas baseado em que ele está fazendo isso? Hoje, ele está fazendo essa aferição baseada em experiências anteriores. Como aquilo está se movimentando de uma determinada maneira, ele tenta enquadrar. Então, essa movimentação interna, mental, de enquadramento, ela é própria da mente. Só que como é que você vai enquadrar uma coisa que não pode ser medida? É o caso de Deus. Esse é o grande entrave da mente. Ela tenta medir Deus, tenta pesar Deus, tenta dar um formato para Deus e não tem, porque isso é uma característica na cultura védica, diferente às vezes de outras culturas. Deus não tem forma. Por isso que os órgãos dos sentidos não estão ao alcance, não conseguem alcançar Deus. Porém, contudo, entretanto, você pode sentir Deus. Pô, mas Alexandre, acabou de dizer que não posso sentir Deus? Também pode. Porque quando você começa a cultivar na sua mente que Deus está em tudo, tudo é tudo. Deus está em tudo. E aí, você pode tocar o tudo. Porque tem outras coisas que também Deus faz parte. É o caso de uma planta, é o caso de um animal, é o caso de outro ser humano. Deus está em tudo. Tudo é tudo, não é uma parte. Então, quando eu passo a desenvolver essa percepção, aí a brincadeira muda. Eu começo a ver Deus em tudo. Eu entro num outro patamar. Eu estava até fiz um pensamento essa semana, analisei, falando sobre o Brahmacharya. Brahmacharya é aquele que olha e vê Deus em tudo. Não querendo dizer que ele vai passar a mão na cabeça do criminoso. Não. Percebeu? Você, quando está na condição de Brahmacharya, você não é alienado, não. Você sabe separar bem o joio do trigo. Apesar de ser Deus, cometeu um crime. E qual é a lei para o crime? Vê aí o Código Penal e aplica a lei. Acabou. Está resolvido. E você não tem que desenvolver ódio pelo criminoso. Entendeu? É até compaixão. Porque se ele cometeu um erro, uma falta qualquer, o processo da legislação desse lugar onde nós estamos vivendo tem como finalidade ajudá-lo a se recompor. Não estou dizendo que se recompõe, na prática você até vê que isso fica longe ainda. Mas a finalidade primária é tentar ajustar essa pessoa que tomou esse caminho errado, vamos botar assim, se ajustar à sociedade, voltar à sociedade. E talvez esse seja o processo, nós disseminarmos cada vez mais essa ideia da recuperação. Por quê? Porque nós somos uma unidade. Essa história de pegar e jogar fora, gente, cabimento isso. Outro dia eu estava vendo uma menina que é norte-americana, ela está há 10 anos, 10 longos anos sem produzir lixo. Então é possível, cara. É possível não produzir lixo. Se é possível não produzir lixo, é possível você recuperar, trazer uma pessoa que saiu da sociedade, está à margem dela, está marginalizada, trazer para dentro da sociedade. É possível. Tem que fazer um certo esforço, né? Talvez tenha até que quebrar algumas estruturas que nós temos hoje. Estruturas que eu digo até de mentais, emocionais, de preconceito, e trazer a pessoa de volta. De alguma forma. Agora,
A gente só vai achar a solução do problema se debruçar sobre ele. Se a gente achar que não é, que bobagem, empurra baixo do tapete, né? Aquele discurso vazio, tipo, bandido bom é bandido morto, essas coisas assim, aí, cara, realmente você não tem muito o que fazer. Só que tem um detalhe: tudo tem preço. Existe almoço de graça? Não existe, né? Então, o bandido vai para a prisão, se escolariza no crime, aprende novos crimes dentro da prisão. Infelizmente o sistema está assim. Só que ele está no efeito ioiô, ele vai ter que voltar de um jeito ou de outro, porque a pena dele tem limite. Ele vai ter que voltar. Quando ele voltar, ele volta o quê? Numa condição um pouco pior. Quem é que sofre? Sociedade. Então a sociedade, na realidade, ela está tendo uma atitude totalmente estúpida em relação à situação. Não só a da pessoa que está marginalizada, como a si mesma, como a própria sociedade. Porque ela vai trazer um mal até pior para cima dela, futuramente. Sabe? Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que parar para pensar e buscar uma solução prática para isso, né? Para resolver um problema desse social grave que nós temos. Vamos lá, vamos cantar o mantra. Yogena chitasya padena vacham malan sharirasya chavadyakenam yopa karotam pravaramuninam patanjalim pranjaliranatosmim abahu purushakaram Shanka Chakrasidharinam Sahasra Shirasam Shwetam Pranamami Patanjalim Harihi Om. Você que chegou até o final do vídeo, meu muito obrigado por assisti-lo. Se você gostou, deixa um joinha que ajuda na promoção do vídeo e ajuda que outras pessoas também possam curtir o conteúdo. Inscreva-se no canal se não for inscrito e deixe nos comentários suas impressões sobre o conteúdo do vídeo. Namastê, Hari Om.